E se o maior segredo para uma pele incrível não estiver dentro de um frasco caro, mas nos nossos hábitos de sono? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas a ciência confirma. O que acontece enquanto a gente dorme é um dos tratamentos de beleza mais potentes que existem. Bom, vamos direto ao ponto. A gente ouve tanto falar em sono da beleza que a expressão já virou até clichê. Mas afinal, é só um ditado popular ou tem ciência de verdade por trás disso? A resposta, sem rodeios, é pura biologia. Todo mundo já fez esse teste do espelho, mesmo sem perceber. É só comparar. De um lado, o resultado de uma noite em claro. Pele meio sem vida, olheiras marcadas, até as linhas de expressão parecem que gritam. Do outro lado, o efeito de uma noite bem dormida. A pele acorda com outro viço, mais firme, mais radiante. Essa diferença que a gente vê a olho nu é o nosso ponto de partida. Então, o que acontece de verdade quando as luzes se apagam? A pele não vai simplesmente dormir com a gente. Pelo contrário, ela começa um turno de trabalho intenso, um verdadeiro processo de reparo e regeneração. É algo super ativo e, olha, fundamental para a saúde dela. E o grande maestro dessa operação toda é o nosso ritmo circadiano. Pensa nele como um relógio biológico super preciso que comanda o corpo inteiro. De dia, a ordem para a pele é modo defesa ativado. À noite, o comando muda e a prioridade virá outra: regeneração total. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa divisão de tarefas. Durante o dia, a pele está focada em se proteger de tudo. Sol, poluição, ela cria uma barreira. Mas é à noite que a mágica realmente acontece. O reparo do DNA danificado acelera, a renovação das células atinge o pico, o foco é total na reconstrução. E olha só os detalhes desse turno da noite. Enquanto dormimos, a pele entra no modo de super reparo. A regeneração celular fica a 1000, a produção de colágeno, que dá firmeza, atinge o seu pico, e até os danos causados pelo sol e pela poluição durante o dia são consertados. É uma verdadeira força-tarefa de restauração trabalhando a nosso favor. E para ter uma noção do tamanho desse esforço, olha que dado impressionante. A multiplicação das células da pele pode ser até 30 vezes maior à noite do que ao meio-dia. Isso mesmo, 30 vezes. É um nível de atividade que só rola quando o corpo está em repouso de verdade. O sono também é o palco de um jogo hormonal decisivo. Dormir pouco eleva o cortisol, o famoso hormônio do estresse, que, resumindo, quebra o nosso colágeno e aumenta a inflamação. Por outro lado, um sono de qualidade libera o hormônio do crescimento, que estimula o colágeno, e a melatonina, que funciona como um antioxidante superpoderoso. Ok, a teoria a gente já entendeu. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como otimizar tudo isso? Vamos então para a parte prática, com um guia de 5 hábitos essenciais para ter um sono que realmente restaura. Anota aí, porque esses são os 5 pilares. Primeiro, controlar a luz. Segundo, acertar a temperatura do quarto. Terceiro, evitar estimulante perto da hora de deitar. Quarto, criar um ritual para relaxar. E o quinto, que talvez seja o mais difícil e o mais importante, manter a consistência, ou seja, ter hora para dormir e para acordar. E para ajudar a colocar esses hábitos em prática, alguns itens podem fazer uma diferença enorme. Tipo cortinas blackout, para deixar o quarto um breu total. Uma máscara de dormir confortável. Para quem tem sono leve, uma maquininha de ruído branco pode ser um salva-vidas. E claro, uma boa roupa de cama, que ajuda o corpo a não esquentar demais. E por falar em temperatura, aqui vai uma dica de ouro, baseada em ciência. Para a gente conseguir adormecer, a temperatura do nosso corpo precisa cair um pouquinho. Por isso, a temperatura ideal do quarto fica entre 15 e 19 graus. Um ambiente mais fresco ajuda muito a ter um sono mais profundo. Agora vamos focar num dos maiores vilões do sono hoje em dia: as telas. Elas são, sem dúvida, o inimigo número 1 da melatonina, que é o hormônio que avisa ao cérebro: ei, a noite chegou, hora de descansar. O mecanismo por trás disso é bem simples, mas é uma cilada. A luz azul que sai dos celulares, da TV, do tablet, ela imita a luz do dia. O cérebro vê aquilo e pensa: opa, ainda é dia, preciso ficar alerta. E aí, a produção de melatonina é bloqueada ou, pelo menos, atrasada. O resultado? Dificuldade para pegar no sono e uma noite de pior qualidade. E como a gente luta contra isso? Com um plano, uma contagem regressiva. A meta é 2 horas antes de deitar, 0 telas. 1 hora antes, diminua as luzes da casa para já ir avisando o cérebro. E nos últimos 30 minutos, troque o celular por algo que relaxe de verdade. Um livro, uma música calma, qualquer coisa que ajude a desacelerar. Certo, já vimos a ciência e o passo a passo.
Agora vamos para a parte que talvez seja a mais impactante, os resultados. Qual é a diferença visível entre uma pele que descansou e uma que não? Bom, a diferença é gritante. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem direto. Dormir bem resulta em uma pele com aparência firme, com a barreira de proteção forte, bem hidratada. Já a falta de sono leva àquela pele opaca, acelera o aparecimento de linhas finas e, para quem já tem, pode piorar muito quadros de acne, eczema ou psoríase. E se prepara para esse número, porque ele é bem sério. Uma única noite mal dormida pode aumentar em 32% a produção de enzimas que destroem o colágeno. O impacto na estrutura da pele é imediato. É muita coisa para uma noite só. E esse gráfico aqui mostra o estrago visualmente. Com a falta de sono, o que acontece? A função de barreira da pele que nos protege despenca. Os níveis de inflamação disparam e a produção de colágeno cai drasticamente. Essa combinação é a receita perfeita para o envelhecimento precoce e outros problemas de pele. Depois de tudo isso, a grande questão que fica é por onde começar? Qual é aquela única mudança, a mais simples, que já pode ser feita hoje à noite para começar a transformar o futuro da pele? Às vezes, é só uma coisa: desligar o celular uma horinha antes. E para fechar, essa frase resume tudo perfeitamente. No meio de tantos produtos, tantas tecnologias, o fundamento, a base de uma pele bonita e saudável, continua sendo uma das coisas mais simples e essenciais da nossa biologia: uma boa noite de descanso.